Bom dia, bom dia. Bom dia. Gente, eu sou a Bárbara, estou hoje presidente da BEPAR. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui. Para nós é um motivo de muita honra. Nós trabalhamos continuamente pela melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Eu fui cuidadora de uma paciente de tuberculose, desde minha mãe em fevereiro desse ano, desde minha mãe 9 anos. E desde então, eu optei em fazer esse trabalho de ajudar, de conseguir melhoria dos pacientes, uma missão na minha vida. Não sou uma paciente, mas minha família toda é. Tenho que trabalhar hoje com meus colegas que também são pacientes. Nós acompanhamos de perto, diariamente, a luta do paciente. Eu acredito que para a gente conseguir uma melhoria para eles, nós temos que estar todos nós aqui juntos, sair daqui e ter certeza, ter a obrigação, o compromisso de fazer alguma coisa para melhorar a vida dessas pessoas. Nós sabemos que existe tratamento. Nós dependemos de muitas pessoas para a gente conseguir esse acesso. E já tem um tempo que a gente precisava ter esse encontro sério aqui. Todo mundo juntos, as indústrias, os pacientes, os médicos, e um compromisso sério que a gente precisa levar adiante. Né? Nós temos medicamentos hoje incorporados que estão faltando. Nós temos, no momento, medicamentos em fase de incorporação. Nós temos medicamentos que estão para ser futuramente incorporados. E a gente precisa de todos esses medicamentos. Nós precisamos de trazer um tratamento digno para essas pessoas. Né? A questão de competência também. O medicamento existe, a gente participa de muitos encontros fora do Brasil. Nós somos convidados, a gente assiste com alegria e tristeza. Tem tanto medicamento disponível que a gente volta para casa e a gente acaba vendo a vida dos nossos, né, padecendo por falta de tratamento. Então, tem que fazer jus ao ensino, à competência dos médicos, aos cientistas que fazem esse medicamento, e nós precisamos de um movimento aqui também dentro do Congresso para a gente fazer, mostrar o que é o cenário, o que acontece com esse paciente. É muito triste. Eu afirmo para vocês, eu não vou deixar de lutar, né? Eu não tenho a doença, mas eu vivo todos os dias com quem tem. Né? Eu estive no último suspiro da minha mãe, ela teve todos os sintomas do paciente de amiloidose. Então, é isso que a gente precisa. Por favor, da mesma forma que eu agradeço a presença de vocês, eu peço compromisso. De alguma forma, da gente sair daqui e tentar melhorar a condição desses pacientes. E para a gente conseguir estar aqui hoje, eu preciso muito agradecer ao deputado Rodrigo Hollenberg, que aceitou essa missão, desconhece a amiloidose, mas aceitou mesmo assim nos acolher. E eu agradeço imensamente o senhor ter aceitado o convite do senhor aqui para participar desse momento com a gente. Muito obrigada. Pode falar. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a Bárbara. Viu sua cadeira? Bom dia, minha gente. Cumprimento a Bárbara. Cumprimento o Caio. Cada uma e cada um de vocês. Agradeço muito a oportunidade desse convite. E eu quero registrar uma coisa. Eu assumi recentemente, há alguns meses, a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E tenho tido a oportunidade de conhecer um conjunto de problemas que as pessoas portadoras de doenças raras enfrentam no seu dia a dia.
para mim tem sido muito importante, muito desafiador, porque a gente sabe que tem muitos problemas comuns, e tem muitos problemas que são peculiares a determinadas doenças. É um quadro realmente extremamente complexo. Eu, para falar a verdade, nunca tinha ouvido falar de amiloidose. Foi a primeira vez a partir desse contato que eu tive com o Caio Oliveira. Mas, como parlamentar e como presidente da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, me senti na obrigação de me aprofundar no tema e de me colocar inteiramente à disposição de todos vocês. Nós temos avançado em algumas conquistas aqui na Câmara. Ainda ontem eu relatei o projeto, define um conjunto de pré-requisitos e de direitos para as pessoas portadoras de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Há poucas semanas atrás, nós aprovamos também um requerimento de urgência apresentado por mim, alguns direitos também que os portadores de diabetes mellitus tipo 1 passam a ter, inclusive alguns direitos que as pessoas reconhecidas como pessoas com deficiência têm no âmbito da legislação brasileira. Também, através do requerimento que pusou na ordem do dia de minha autoria, nós conseguimos aprovar a PEC da assistência social, que vai mais do que dobrar os recursos da assistência social no país. Então, eu quero, em primeiro lugar, me colocar inteiramente à disposição da ABIPAR para que vocês entenderem que é importante avançar do ponto de vista de legislação, do ponto de vista de requerimento de informações, do ponto de vista de articulação política junto ao Ministério, junto à Politec, podem contar integralmente comigo. O que a gente percebe, e isso são questões comuns, é que nós temos um grande problema nas doenças raras no Brasil, que é o diagnóstico tardio. Eu li o material que me foi encaminhado, no caso da amiloidose, em torno de 6 anos é a média para ter um diagnóstico, e essa distância entre o diagnóstico e o tratamento pode fazer uma diferença, certamente faz uma diferença enorme na possibilidade de cura ou de melhores condições de vida para essa doença e para qualquer outra morbidade. Então, nós vamos atuar e, pela informação, embora já tenham medicamentos aprovados pelo Politec, deveriam estar à disposição do SUS, há uma dificuldade muito grande de acesso a esses medicamentos. Ontem, nós tratávamos de uma outra, da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, de uma distrofia muscular, também rara, e que um medicamento muito caro, e onde nós tomamos uma decisão, na terça-feira, de apresentarmos conjuntamente um projeto no sentido de definir o aumento no pagamento de impostos das BETs, dos DIBETs, para financiar esses medicamentos das doenças raras. O conjunto de parlamentares vamos apresentar conjuntamente. Porque a gente sabe que uma das dificuldades da Conitec para incluir esses medicamentos no SUS é exatamente o alto preço desses medicamentos. A gente precisa buscar alternativas de financiamento desses medicamentos. Então, Bárbara, a minha fala aqui hoje é para dizer isso, para também colocar à disposição da ABIPAR, de todos vocês, aquilo que vocês, do ponto de vista técnico, os especialistas, entenderem que deve ser feito do ponto de vista de garantir os direitos, ou do ponto de vista de efetivar aquilo que já está previsto em lei, vocês podem contar inteiramente com o nosso mandato, para que a gente possa se somar à luta de vocês e a gente possa ter melhores condições de tratamento, de vida, de atendimento para os portadores de amiloidose hereditária. Bom, muito obrigado, bom dia. Eu vou pedir licença, Caio, nós vamos ter que apreciar vários vetos agora na sessão do Congresso Nacional. A minha assessoria está me aguardando para a gente estudar cada um dos vetos, nós iremos nos posicionar.
Inclusive, 6 vetos dizem respeito a direitos de pessoas com deficiência. Como eu disse, sou presidente da comissão, eu tenho uma responsabilidade muito grande na análise desses vetos. Conta comigo, um abraço para vocês. Muito obrigado, Caio, pelo convite. Caio, tenho uma admiração muito grande pelo Caio, não é de hoje. E você pode contar comigo, Caio. E vocês entenderem que é importante, contem com o meu mandato. Um grande abraço, bom dia, ótima reunião para vocês. Gente, eu vou fazer agora apresentar para vocês aqui, de uma forma, vou tentar ser breve, um institucional sobre a ABPAR, sobre as nossas áreas de atuação e sobre as nossas origens aqui. A amiloidose hereditária é uma doença genética rara, progressiva, como todos sabemos. Os pacientes convivem há muitos anos, convivendo com baixa informação, pouca visibilidade. É uma doença que até, eu diria, alguns anos atrás, quantas pessoas conviviam de amiloidose e não sabiam que tinha. Hoje até houve um relato muito interessante que de uma pessoa com 60 anos que acidentalmente descobriu que tem amiloidose. Acidentalmente, eu diria assim, não com sintomas, e fez um teste e descobriu, o que é raro, né? E, geralmente, quando o paciente ele procura um médico, ele já está muito acometido, e até se fechar no diagnóstico, a tendência ainda é piorando, mais difícil é depois, quando consegue tratamento, às vezes está no primeiro estágio, quando é diagnosticado que consegue o tratamento, em alguns casos já vai para o terceiro estágio. Nós surgimos para transformar os conhecimentos da orientação, mobilização e apoio. O paciente, eu conversei muito com algumas pessoas aqui hoje, o nosso foco é o paciente. Né? Então, assim, a gente trabalha, conversa com as indústrias, nós conhecemos e temos um relacionamento excelente com os médicos também, mas o nosso foco é o paciente. Nossa preocupação, nosso trabalho é todo voltado aos cuidados do paciente. A BIPAR foi fundada em 1989, no Rio de Janeiro, e a nossa associação, nós somos todos voluntários, sem fins lucrativos, trabalhamos com a amiloidose hereditária, a TTR, e recentemente passamos a acolher também os pacientes de amiloidose selvagem, porque o tratamento, na verdade, é o mesmo, e esses pacientes já nos procuraram. Então, nós acolhemos esses pacientes também. Nossa missão é ser instrumento de busca por tudo que visa uma maior qualidade de vida para os pacientes. A visão é nós mantermos como referências fontes confiáveis de informações relacionadas à amiloidose para os portadores, pacientes, familiares, profissionais de saúde e sociedade em geral. E nossos valores são nosso comprometimento, credibilidade, ética, acolhimento, pertencimento, transparência e idoneidade. A associação foi fundada em 1989 e ela ficou desativada até 2012, e isso foi por falta de informação, por causa, não tinha como reativar a associação, a gente não tinha medicamento disponível. Então, em 2012, impulsionado pela disponibilização do primeiro medicamento incorporado ao SUS, um grupo de pacientes reativou a associação. Nosso ecossistema de atuação é um suporte e acolhimento por meio de colaboradores regionais e temos também oferecendo apoio psicoterápico. Temos nossa conexão global, atuamos com o pessoal da Aliança Internacional e nós também somos parte afiliados à AIDER. Então, nós conhecemos e participamos de congressos internacionais, o que eu até falo, né, que às vezes a gente vai para fora, acho que a doutora Sandra, o doutor Hamilton, talvez seja a mesma coisa. A gente vai e conhece, a gente tem tanta informação, mas infelizmente, né, a gente volta para casa e não consegue colocar aquilo em prática, né? Pegar aqueles medicamentos que a gente escuta, que a gente vê, a evolução que tem na ciência.
Nós somos trazendo informação, conscientização, temos uma presença digital, todos aqui, nas redes sociais da DEPAR. Tá bom. Além também, nós promovemos encontros regionais, geralmente 3 por ano, a gente prefere levar os encontros para as áreas onde tem menos informação. A gente está tentando levar um encontro agora para o Pará, a gente sabe que o pessoal lá ficou sem medicamento praticamente um ano, depois o medicamento chegou, a geladeira estragou, perdeu, então a gente subitamente pacientes lá que receberam uma cartela reduzida de medicamentos, não uma caixa fechada. Então, a nossa ideia é levar esses encontros para as áreas mais fragilizadas. Trabalhamos com políticas públicas através do diálogo ativo com o governo, judiciário e legislativo em defesa dos pacientes com doenças raras. Parceria global, né? Somos membros da Amiloidosis Alliance, da Voice of Patients, criada em 2018. Inclusive, fizemos parte da primeira reunião de fundação da Aliança Internacional, fomos também integrados à Rede Europeia, a Europedes e a ALIDE. Nossas prioridades são conscientização, expandir informação qualificada em todo o país, entrevistas em canais abertos, rádio em combate ao atraso do diagnóstico, fortalecer a voz das pessoas que convivem com a amiloidose. Indicamos alguns centros de referências, articulamos uma rede descentralizada de diagnósticos de amiloidose e avançar no acesso a tratamento e acompanhamento especializado. O diagnóstico precoce, identificar a doença o mais cedo possível, né? De preferência, igual o caso que a gente ouviu aqui hoje, que a pessoa foi... Porque, geralmente, o primeiro diagnóstico de uma família, essa pessoa, quando ela descobre, já passou muito tempo, já está muito acometida, então, aí que os familiares vão descobrir que tem. Então, deixa eu olhar atento, e nós temos, graças a Deus, essa rede de apoio dos médicos, que já olham para o paciente, já desconfiam que aquilo ali pode ser um paciente de amiloidose. E ampliar o acesso a terapias eficazes e atualizadas, garantindo cuidado contínuo, humanizado, baseado em evidências científicas. Nós somos referência em amiloidose no Brasil, atuamos em várias frentes de acesso aos medicamentos, inclusive PCDT. Algumas fotos, meu colega ali, Fábio, que foi ele que participou dessa reativação da associação em 2012, participou da incorporação da FAMIS, uma foto ali com o defensor público, ministro da Saúde em 2014, presente no STF, com a ministra Carmen Lúcia. A primeira reunião de fundação da Aliança, nosso encontro que a gente participou em 2024 do ISA, em Rochester, um evento de associações na Argentina. Congresso que participamos recentemente em Baveno, um congresso que o Fábio esteve em Berlim. Nosso encontro aqui em Brasília, tem gente aqui que participou do encontro. E é isso. Agora nós vamos ter mais algumas frentes aqui, nós vamos ter médicos, e depois a gente vai apresentar o resultado da pesquisa que nós fizemos sobre o cenário de amiloidose no Brasil. Vou convidar agora, com muita honra, a doutora Sandra, cardiologista aqui em Brasília, e também a doutora Hamilton, neurologista, e eles vão apresentar os slides para vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, alguns aqui já me conhecem. Sou Sandra, cardiologista, agora eu era do hospital de base, agora sou do Agarran, estou tentando montar um centro de referência lá no Agarran para poder dar assistência especializada aos pacientes. E vocês já devem ter ouvido falar, o que eu vou falar aqui não é novidade para vocês, porque nós todos aqui somos
a palavra em inglês é stakeholder, mas nós somos os envolvidos nisso. Porque, independente da nossa condição, seja médico, paciente, seja sociedade organizada, indústria, governo, nós todos estamos tentando fazer o certo, fazer o melhor. E dar direito à saúde aos nossos pacientes. Esse pode passar no primeiro slide. Esses são os meus conflitos de interesse. Na verdade, eu sou servidora pública do Hospital do Agarran. Próximo, por favor. E eu sempre ponho os Minions, porque assim, a gente ficou muito feliz quando a medicação foi incorporada para a cardiologia. Nós, próximo, por favor. Nós, diferentemente da neurologia, tivemos um delay. Quando a neurologia incorporou em 2018, a cardiologia só conseguiu a incorporação para tratar os nossos pacientes em 2025. Isso foi incorporação. A gente está brigando ainda para conseguir que isso chegue à mão do paciente. Mas já foi um avanço muito grande para quem passou. Eu já tenho mais de 25 anos de profissão. Nesses 25 anos, a maior parte dos pacientes chegavam para mim e eu tinha que só falar assim, eu vou apoiar você até o fim. Agora eu posso falar, eu vou tentar trazer qualidade de vida e fazer com que sua vida seja boa e longa com saúde. Próximo. E para a gente, durante muito tempo, a amiloidose foi essa imagem, que é o câncer da cardiologia. Então, é um câncer porque a doença evolui rapidamente. Recentemente, eu estive num congresso de neurologia em que um colega comparou a amiloidose com ela. A gente está muito acostumado a ver aqueles pacientes com ela sucumbindo. E a gente fica muito sensibilizado com o que acontece com eles. A amiloidose acontece exatamente a mesma coisa e exatamente no mesmo tempo. Em 2 a 5 anos, o paciente pode estar nessa condição. E ele, detalhe, não é um paciente que está fora da cabeça, ele não está com uma demência, com algum quadro que tire ele da consciência. Ele está completamente consciente, mas o corpo já não responde mais. Próximo, por favor. E para quem acha que isso pode passar, por favor. Eu peço para não tirarem foto dessa imagem. É o caso aqui do Brasil, o caso aqui do Brasil de uma paciente que em 2021 era de uma forma, como vocês podem ver, com o bolinho de aniversário dela, e alguns anos depois ela estava naquela condição, em 2025. Ela já vinha tratando com a medicação, a gente tinha conseguido via defensoria, mas tinha má resposta. A gente teve que brigar de novo para conseguir pela justiça que a medicação chegasse. Mas vocês podem ver que a imagem de 2025 é a mesma imagem de 2009. A gente ainda tem muito que caminhar para poder melhorar isso. Próximo. E para a gente é um grande desafio, porque antigamente, se a doença amiloidose na cardiologia era considerada rara, hoje a gente já sabe que 1 em cada 7 pacientes com insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca, aquela posição que o paciente tem falta de ar, ele não consegue realizar as atividades habituais, às vezes tomar banho, caminhar pequenas distâncias, até se alimentar. 1 em cada 7 pacientes do nosso ambulatório, que antes eram chamados como idiopáticos, hoje podem ter o diagnóstico de amiloidose. 1 em cada 6 pacientes que têm um coração mais grosso do que o normal, aquela doença que ficou muito famosa agora recentemente por causa do falecimento daquele, não sei nem como é que fala para ele, o fisiculturista, né? O fisiculturista tinha uma cardiomiopatia hipertrófica. O que é isso? O coração mais grosso do que o normal. A amiloidose é uma das doenças que também causa a mesma coisa. Então, 1 em cada 6 pacientes do nosso ambulatório de cardiomiopatia hipertrófica pode ser amiloidose. A prevalência no Brasil se estima que seja em torno de 2 milhões de pacientes. A gente ainda está num crescente de descobrir quantos pacientes existem no Brasil. O Estado de São Paulo já se organizou, já fez um registro do Estado com os principais centros de referência, e eu tenho a esperança de que a gente vai conseguir fazer a mesma coisa, não só no Centro-Oeste, mas em todo o Brasil, para a gente saber quantos pacientes nós somos. Próximo, por favor. E quando a gente fala em termos de custos, esses pacientes são pacientes, a gente pensa, a medicação é cara, mas os custos envolvidos com o paciente que tem amiloidose são muito mais altos. O custo das internações, a necessidade de colocar, por exemplo, CDI, que é o desfibrilador, uso de marca-passo, alguns têm forma renal, fazem diálise, muitos precisam de cuidador, muitos precisam de cadeira de rodas e outras coisas de assistência, que tornam o tratamento muito mais, o cuidado do paciente mais caro ainda do que se você disponibilizar o tratamento. Em que você mantém uma pessoa ativa, certamente saudável e capaz de realizar atividades diárias. E o mais importante no Brasil, economicamente ativo. A gente sabe que a amiloidose, antigamente, a gente acreditava que era uma doença de pessoas idosas. Hoje a gente sabe que a gente tem casos de forma senil aos 30 anos de idade. Então, esse paciente, aos 30 anos de idade, ele deve se manter ainda ativo. Isso é importante não só para a autoestima do paciente, mas também para manter a nossa economia funcionando. E, de certa forma, o paciente retribui ao SUS aquilo que ele está recebendo de tratamento. Próximo.
Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o mecanismo da doença, da amiloidose, o doutor Hamilton vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só explicando para vocês que a doença é uma doença em que o organismo tem uma substância que durante um tempo ele consegue colocar para fora. Mas por algum motivo, pode ser um motivo genético, pode ser um motivo do próprio processo de envelhecimento, ele não consegue mais expelir essa substância. E essa substância, quando ela não é mandada para fora, ela acumula. No coração, o que ela faz? Ela faz o coração ficar mais grosso do que o normal. Quando a parede do coração fica mais grossa, o que acontece? O buraco em que recebe sangue é menor. Por isso o paciente tem sintomas de falta de ar, por isso ele tem sintomas de tontura. Às vezes ele cai, enquanto está caminhando, a pressão despenca, e aí cai. Então, tudo isso pode causar, piorar a situação do paciente. Próximo. Então, a gente tem, hoje, em termos de TTR, a gente tem duas manifestações, duas formas principais, que é a do envelhecimento, em que a gente não tem uma explicação ainda para o corpo simplesmente não conseguir mais enxergar. E eu costumo colocar esse exemplo aqui da coleta seletiva. Se não tiver no quadradinho certo, o corpo não consegue colocar para fora, que é o que acontece na forma senil. Na forma hereditária, é um distúrbio genético. Mas o botão da genética só liga, geralmente, a partir da idade adulta. Próximo. E para a gente é uma causa muita confusão, que eu, como profissional, da mesma forma como uma pessoa que vai colocar para fora o lixo, o que não serve, a doença amiloidótica ela não é uma manifestação isolada do coração, é uma doença sistêmica. Então, outras manifestações estão atreladas à doença. O paciente tem manifestações musculoesqueléticas, manifestações autonômicas, alterações neurológicas. Então, se o cardiologista não tem uma mente aberta para entender que a doença não é simplesmente cardíaca e procurar alguns dos sinais clínicos, ele pode deixar passar o diagnóstico. Próximo. E o que acontece é que, muitas vezes, alguns dos sintomas, por exemplo, falta de ar e palpitação, que são sintomas muito comuns da amiloidose. A pessoa chega no pronto-socorro, o que eles vão falar? É ansiedade. Pressão alta. Pressão descontrolada, né? Isso está relacionado com o envelhecimento. Você está deprimido. Então, até mesmo o médico, muitas vezes, subestima os sintomas e aí não agrega na condução dos pacientes. Próximo. E eu sempre trago esses dados dos Estados Unidos, porque a gente está acostumado a entender que, por exemplo, os Estados Unidos hoje ainda é uma referência em termos de tratamento de doenças. E eles são muito proativos no diagnóstico e no acesso às medicações, apesar deles não terem o que a gente tem de brilhante, que é o SUS. Mas vocês podem observar, nos Estados Unidos, o atraso no diagnóstico pode chegar em torno de 6 meses. Eles tinham dados de 43% dos pacientes receberam diagnósticos incorretos. Quantos de vocês aqui que são pacientes não receberam vários diagnósticos? Às vezes não incorretos, mas setorizados. Você tem uma polineuropatia. Você tem um problema na pressão. Você tem um problema no coração. Mas tudo setorizado e não acoplado numa doença só. Para isso, a gente precisa de aumentar o conhecimento. Próximo, por favor. E eu sempre mostro essa tabela, eles fizeram uma percentagem de diagnósticos incorretos. Essas são as especialidades mais importantes que foram percebidas. Próximo. E quem mais errava o diagnóstico era o cardiologista. Eu juro que quando eu li esse artigo a primeira vez, eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, a gente não adianta só eu também saber da amiloidose. Então, a gente começou um processo, eu e vários colegas, a tentar levar a educação para que as pessoas pudessem pensar nesse diagnóstico. Próximo. E aí, a gente sabe que a doença rara é um quebra-cabeças. É um quebra-cabeças que começa na relação médico-paciente. Próximo. E nessa, como eu falei para vocês, quando eu entendi que não era uma coisa só para ficar para mim, eu consegui juntar com alguns amigos e a gente criou um grupo de estudos. Hoje, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, existe um grupo de estudos de doenças raras. E aí a gente conseguiu colocar em todos os congressos brasileiros, todos os congressos regionais, mesas de doenças raras, mesas de amiloidose e de outras doenças também. Próximo. Inclusive, em 2021, ainda bem, vocês verem, 4 anos antes da liberação do nosso PCDT, nós já tínhamos feito uma diretriz, porque a gente já entendia a gravidade da amiloidose como determinante de morbidade e mortalidade para os nossos pacientes. Mas demorou ainda 4 anos, mesmo depois disso, para a gente conseguir que saísse o PCDT. Próximo. E no cuidado, nesse quebra-cabeça, às vezes o paciente ele se sente sozinho. A gente vem como profissionais de saúde para dar essa mão e poder mostrar um caminho de, como vocês a Bárbara falou antes, muitas vezes o primeiro paciente que chega para a gente é um paciente que já chega numa fase muito avançada. Mas ainda assim, existe um cuidado que a gente pode fornecer e a gente tem que encurtar esse acesso a esse tipo de cuidado, porque isso traz grande paz para o paciente próximo. E ele deixa de ser sozinho. O mundo ideal é que o acesso à medicação e ao tratamento fosse só uma coisa, determinado por relação médico-paciente próximo. Mas o mundo ideal próximo
não é o mundo real, e a realidade muitas vezes é dura. Mas isso não precisa ser com tanto sofrimento. Então, quando a gente junta forças, junta mãos, como a gente tem feito aqui, a gente consegue superar essas dificuldades. Próximo. Eu vou mostrar para vocês algumas das dificuldades que a gente tem hoje em dia na cardiologia. Esses são os sítios de amiloidose. A amiloidose cardíaca, se vocês procurarem, não tem a doença amiloidose cardíaca. Para eu falar de amiloidose cardíaca, eu tenho que falar que ela que é familiar, mas não neuropática, que é uma doença sistêmica, ou então a amiloidose ligada a outros órgãos. Mas outros órgãos pode ser qualquer coisa, não é o coração. E o coração é o que mais mata. Então, desde aqui eu já tenho que mudar um pouquinho essa questão do CID. Próximo. Hoje, dentro do SUS, desculpa que está um pouquinho pequeno, mas eu sublinhei aqui a forma como um dos exames mais importantes para determinar a amiloidose cardíaca. E esse exame é importante porque ele tira a necessidade de eu fazer uma biópsia, que é colocar o paciente numa sala de cateterismo, colocar um cateter dentro do coração e tirar um pedaço do coração. Esse exame se chama cintilografia. No SUS, a gente não tem a cintilografia com pirofosfato. Esse nome, pelo menos, na hora que a gente vai fazer o cadastro do paciente para regular o paciente, essa palavra cintilografia com pirofosfato não existe. O que existe é a cintilografia para avaliação de necrose. Quando você coloca assim, a maior parte dos centros entende que é a investigação de doença aterosclerótica, que seria entupimento de veias coronárias. Então, muitas vezes o paciente chega para a gente pede a cintilografia e ele chega para a gente com um exame que é para diagnóstico de entupimento de veia e não de amiloidose. E isso retarda o diagnóstico. Então, cada um localmente acabou tendo que fazer alguma coisa para poder mudar. O que eu fiz aqui em Brasília foi acordar com o pessoal que o nosso centro de referência para a cintilografia aqui em Brasília é o HUB. E aí o acordo que a gente fez foi colocar como primeiro diagnóstico a amiloidose e escrever solicito a cintilografia com pirofosfato para amiloidose, para eles saberem que o paciente tem que fazer essa cintilografia específica. Porque o pirofosfato é só para amiloidose, não é para as outras doenças. Próximo, por favor. E outro problema que a gente tem, não adianta fazer só a cintilografia com a imagem planar, que é aquela imagem que vocês veem, que normalmente quando vocês recebem o exame, essa imagem que tem um pontinho preto onde é o coração, mostra que o coração capta o pirofosfato mais do que o osso. O pirofosfato tinha que ser captado muito mais pelo osso do que pelo coração. Na amiloidose acontece o contrário. Então, a gente tem essa cintilografia, mas ela não é suficiente, porque o pirofosfato, quando está dentro da pessoa, ela pode estar dentro do sangue, não no coração. Se você está só no sangue e o coração não tem captação, isso é um falso positivo. Para isso, eu preciso fazer um exame que se chama SPECT, que é uma avaliação tomográfica. Qual que é o desafio? Quando você põe o SPECT, você aumenta o tempo de paciente em sala. Alguns centros não querem fazer da forma correta. Então, a gente já começou um processo agora, provavelmente na próxima diretriz de cintilografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente vai colocar como diretriz que para a amiloidose, a imagem planar não é diagnóstico. A gente vai fazer a escala de Perugini a partir de agora pelo SPECT, forçando os centros de diagnóstico a fazerem a avaliação tomográfica para diferenciar o pulso sanguíneo, que é o pirofosfato do sangue, do pirofosfato do músculo. Porque se você quando você tem o pirofosfato no sangue, não é da amiloidose, não tem tratado. Próximo, por favor. O próximo desafio é o teste genético. A gente ainda depende da indústria para conseguir o teste genético. Apesar do governo próximo ter incorporado, desculpa, volta para mim, por favor, eu tirei o celular. O governo tem criado agora a avaliação pelo exoma, que foi incorporado ao SUS, mas ainda não está em atividade, por exemplo, aqui em Brasília ainda não começou esse tipo de avaliação. A amiloidose, se você vai fazer um exoma, o tempo de diagnóstico para um exoma pode demorar até 6 meses. Agora, se você faz o sequenciamento do gene do TTR, o gene é pequenininho. Então, hoje, a maior parte dos laboratórios, em 20 dias, é capaz de falar para a gente se o paciente tem amiloidose ou não. E hoje, a maior parte dos centros de diagnóstico estão em São Paulo. A gente tem a facilidade de mandar a amostra, por exemplo, de Brasília para São Paulo via SEDEX, em 20 dias, no máximo um mês, ter o diagnóstico. Então, eu acho que o governo federal tem que entender como hoje os laboratórios do Brasil são capazes de acelerar o processo para justamente não deixar com que o paciente tenha um retardo no seu diagnóstico. E os desafios para a gente cardiologista na questão do tratamento. A primeira coisa é a necessidade de equipe multidisciplinar. Então, assim, a gente precisa de ter vários profissionais, não só médicos, mas também de apoio, psicologia, fono, fisioterapia, nutrição. A gente precisa de uma série de profissionais que muitas vezes não estão disponíveis no mesmo centro.
Muitas vezes eles são pulverizados ao longo da rede. O paciente é levado para consultas em várias unidades diferentes, e para um paciente que tem uma polineuropatia, que é mais idoso, que tem uma dificuldade de locomoção, ou que não tem condição realmente financeira para poder custear esse deslocamento, isso pode ser um entrave. Além disso, a gente precisa de informações quanto aos tipos de medicação disponibilizados. A gente sabe que o Tafamid 61, que é o tratamento da cardiologia, ele chegou às farmácias de alto custo em fevereiro, finalzinho de fevereiro e início de março. Aqui em Brasília, por exemplo, nenhum dos meus pacientes até agora conseguiu acesso. A doutora Vivian está aqui com a gente, ela também trabalha na rede privada, no Hospital do Coração. Nenhum paciente dela que já recebeu a NME e que já foi aprovado, porque os pacientes mandam para a gente foto da informação que é mandada, disponibilizada para eles, que a medicação foi aprovada e que ele tem que aguardar o recebimento. Desde março até agora, junho, nenhum paciente recebeu uma caixa de medicação. Então, a gente tem que encurtar isso. Muitas vezes, o que sobra para a gente é isso, é chamar o judiciário, chamar a justiça, e isso encarece todo o processo. Próximo. Além de encarecer, faz com que o processo seja mais moroso. E a gente sabe que o que foi incorporado em Voltafamid 61, e a gente já tem o de 20 miligramas para polineuropatia, em torno de 30% dos pacientes, isso não é levantamento de Brasil, são os levantamentos que a gente está vendo principalmente na Europa, que tem um tempo já de acompanhamento desses pacientes maior. Existem 30% dos pacientes que não respondem ao Tafamid, em média. Esses pacientes que não respondem, o que a gente acaba tendo que fazer? Judicializar. E aí, quando a gente judicializa, a gente atrapalha o processo do tratamento do paciente, porque no final das contas, quem decide quem vai tratar ou não somos nós, médicos, não são vocês que precisam da medicação, mas um juiz que muitas vezes não tem qualificação para poder falar a respeito disso. Além disso, no nosso PCDT, ele deixou descoberto todo o rol de pacientes abaixo de 60 anos. A gente sabe que o Brasil tem uma doença muito mais precoce do que a Europa. A gente tem casos de amiloidose, que são relatos lá do estado de São Paulo, documentados em prontuários do SUS, de pacientes a partir de 30 anos. Então, assim, todo esse grupo vai ter que esperar até os 60. Eu não sei se até os 60 anos eles vão estar vivos. Se a doença evoluir em 5 anos, de 30 a 35 o paciente pode morrer. Então, a gente tem que mudar, esse cobertor tem que ser um pouquinho mais longo, e a gente já tem que pressionar a Conitec em relação a esse grupo de pacientes. Próximo. E aí eu trago isso que a Breme que sempre fala da campanha do medicamento no tempo certo. Eu sempre peço porque o medicamento no tempo certo, ele tem um espaço para vocês, que são pacientes, referirem de que vocês não estão recebendo a medicação no tempo apropriado. Então, é importante a participação de vocês para isso, porque é com esses dados que eles estão conseguindo procurar o Ministério da Saúde, tentar buscar ajuda para que a gente tenha acesso à medicação na hora certa. A gente não tem que esperar o paciente chegar naquela condição que vocês estão vendo na última imagem para começar o tratamento. A gente tem que começar aqui, quando ela estava comemorando 75 anos, cheia de saúde. Porque provavelmente eu teria evitado todo o sofrimento até a chegada disso aqui. E a resposta do medicamento, a gente sabe que as medicações elas têm uma resposta muito importante, não teria feito o paciente chegar naquela condição. Próximo. E a gente, eu acompanho o BIPAC há muito tempo, vocês sabem que o Tafamid entrou em situação de falta, mesmo a dose de 20 miligramas aqui em Brasília, os pacientes que estão começando novos tratamentos não estão recebendo. A gente está num processo agora de tentar fazer com que a medicação de 20 miligramas, todo o processo em Brasília seja mais rápido. Hoje, para um paciente que começa um processo de medicação, demora até 3 meses para receber. A gente não sabe quanto tempo vai demorar o 61, porque o 61 está sendo maior que 3 meses o tempo. Então, a ABIPAR está lutando para que isso mude. Pronto. Próximo. E a gente sabe que, eu deixei bem pequenininho mesmo, de propósito, para mostrar para vocês que não é só o Tafamid, existem outras medicações também extremamente importantes na área oncológica e de outras doenças raras que também estão em falta e que o tempo de especialização está sendo superior às antigas. Mas a gente tem que brigar, a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa, a gente tem que continuar a provocar os nossos políticos, os nossos governantes, todos para que eles trabalhem juntos para que a gente traga benefício aos nossos pacientes. Próximo. Era isso que eu tinha para falar para vocês, eu agradeço a atenção. Bom dia, obrigado, Vitara, obrigado, Câmara dos Deputados, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz que eu acabei de desembarcar
do principal congresso mundial de nervo periférico e nós conversamos muito sobre a amiloidose e tínhamos representantes brasileiros dos principais centros de referência aqui do país. E a gente pôde trocar muita ideia e discutir os gargalos e as dificuldades que todos nós vivemos, e elas são comuns a todos, esses são os meus conflitos de interesse. Eu estou aqui a convite da BIPAR, não tenho nenhuma participação da indústria para estar aqui hoje. A gente vê vários tipos de amiloidose diferentes, mas o nosso foco aqui é na amiloidose por ATTR. Então, isso aqui já gera toda uma dificuldade. Quando a gente fala em amiloidose, para quem não entende, e aí a pessoa vai no Google pesquisar, ela vê um monte de amiloidose. Então, mais uma necessidade que nós temos de informar, de educar toda a sociedade para o que nós estamos falando. Nós temos uma proteína que ela participa do nosso funcionamento normal do corpo e ela se manifesta aí com essa carinha, dividida em 4 pedaços iguais. Só que quando nós temos uma mutação no nosso DNA, esses pedacinhos eles se formam de forma errada, eles vão se acumular, se grudar entre eles e vão se acumular dentro do nosso corpo. Vou deixar. E trazendo uma doença progressiva. E o que eu trouxe aqui? Esse dado, ele é cardiológico, mostrando o tempo que leva de diagnóstico. Olha, o tempo de pacientes que levaram mais de 1 ano para fazer diagnóstico, isso aqui nos principais centros americanos, onde eles têm muito mais recurso que a gente. Eu trouxe um caso de um paciente de vida real, um senhor idoso com 2 filhos, 51 e 48 anos, com um diagnóstico de uma mutação que é bastante comum aqui no Brasil, diferente de vários outros lugares do mundo, que começou na terceira idade, com seus sintomas e com o seu diagnóstico. Então, nós temos uma grande quantidade de pacientes aqui no Brasil, nós temos essas 2 mutações principais aqui, em verde e rosa, e o que chama atenção, a verde é uma mutação que vai predominar sintomas neurológicos e que o paciente vai ter uma doença mais jovem. Na rosa, é um paciente que vai ter um comprometimento principalmente do coração, mas muito misto, mas um desenvolvimento mais de terceira idade, já perto dos 70 anos. E aí a gente bota tudo isso no mesmo balaio. E aí é uma crítica que a gente precisa fazer. Nós, os centros secundários, tudo bem. Nós, em centros de referências e centros terciários, e o pagador, o gestor precisa saber disso, a gente precisa diferenciar esses pacientes. São doenças diferentes. Apesar de serem a mesma doença, elas vão se manifestar de formas muito diferentes. Eu vou ter pacientes que vão precisar de remédio mais precocemente. A amiloidose é uma doença do corpo todo. A depender da mutação, em que lugar do nosso DNA vai estar a alteração genética, nós vamos ter um predomínio de coração, um predomínio de nervo, mas é uma doença que vai afetar o corpo como um todo. Vocês veem que tem setinhas e nomes apontando para todo o corpo. Então, qualquer lugar aqui, a gente vai ver doença. No nervo em específico, a gente vai ter... a gente vai ter uma neuropatia sensitiva, uma neuropatia motora e uma que a gente chama de autonômica. A sensitiva, ela vai trazer dor. Então, é aquele paciente que o pé queima. Quem não tem um parente, um amigo, um avô, conhecido, que o pé queima à noite. E todo mundo que já ouviu falar disso sabe como é difícil, como aquela pessoa sofre com esse sintoma. Nós vamos ter a neuropatia motora, onde a gente vai perder força. Muitos músculos vão atrofiar. E o autonômico, ele vai trazer tontura, queda de pressão quando a gente levanta, e 2 sintomas muito importantes para o paciente. 3 sintomas. Perda de peso, diarreia e disfunção erétil e urinária. São sintomas que impactam muito na qualidade de vida. Qual é a dificuldade da neuropatia? Principalmente essa dolorosa. Muitas doenças podem causar ela. E a gente tem poucos exames que a diferenciam. E aí a gente acaba usando ali, ó, picada, calor, frio, estimulação suave ao toque. O que isso quer dizer? Eu preciso do neurologista pegando em mim. Eu preciso que o meu neurologista me examine. Se ele não examinar, não pegar em mim, ele não vai descobrir o que eu tenho.
Quando eu vou para o autonômico, hipotensão ortostática, saciedade precoce, diarreia, esse paciente, eu não sei se vai estar na história dele, agora confesso que eu estou com jet lag, mas esse paciente, para ir na consulta, ele fica 24 horas sem comer, para não fazer diarreia na fila de espera. Então é uma tristeza, o paciente faz 7, 8 episódios de diarreia no dia. Esse paciente, no final da consulta, estava ele, a esposa e a filha. A filha precisava sair mais cedo e ela não queria, ela queria ficar até o fim, e a mãe ficava perturbando ela, vai embora, filha, você tem compromisso, até o momento que ela foi embora. E aí, no fim da consulta, ela falou para o marido, você não vai falar, né? Aí ele disse, não tem coragem. E ela falou, olha, ele não tem mais função sexual há algum tempo, o que a gente pode fazer por isso? Porque eu sinto falta. Então, foi uma demanda da esposa. Então, a doutora Sandra trouxe aqui, e eu vou trazer mais para frente, o nosso gestor, o nosso pagador, a Conitec, o gestor tanto público quanto privado, quando ele vai avaliar uma tecnologia, ele vai olhar o desfecho a mortalidade, os eventos cardiovasculares, o quanto esse remédio, o quanto essa tecnologia vai fazer o paciente viver mais. Mas saúde não é só a ausência de doença. Eu preciso viver melhor. Eu preciso viver bem. O diagnóstico do neurologista é um pouco diferente da cardio. Na cardiologia, nós precisamos muito da cintilografia. A gente precisa muito do teste genético. Então, o teste genético é um gargalo muito grande para nós. A gente precisa ter isso de forma mais disponível. Então, esse nosso paciente tinha queimor, os pés dele queimavam à noite, pior à noite, o que não deixava dormir nem descansar. Ele fez uma investigação para vários especialistas, que é a história natural da doença. Seria em vários médicos antes, e a culpa não é dos médicos, é uma doença rara, é uma doença difícil. A culpa é de todos nós que precisamos trazer conhecimento, difundir conhecimento. E ele vinha piorando, apesar de que o seu exame de eletromiografia não tinha uma piora significativa. E estava usando o que estava a tecnologia descrita no nosso PCDT. Então, nós vamos ter no PCDT a dose de 20 miligramas para o neurologista e de 61 para o cardiologista. E qual é o problema aqui? Né? Então, quando a gente vai para o roxinho, que é a parte de baixo, que é a minha parte, que é a parte neurológica, a gente vai tratar o nosso paciente em estágio 1. E a gente divide essa doença em estágio 2 e 3. Então, o que é o estágio 1? É o paciente que anda sem assistência, tem uma doença restrita aos membros inferiores. Agora eu pergunto a vocês, quando a gente vai para o estágio 2, marcha com apoio. O que é uma marcha com apoio? É usar uma bengala. Então, um paciente que tem uma vida 100% funcional, mas que usa uma bengala, eu não vou tratar esse paciente? Eu vou dizer para esse paciente, olha, quanto tempo essa pessoa vai viver? E, principalmente, quanto tempo essa pessoa ainda tem de vida com qualidade? Porque quando eu penso numa tecnologia, eu não posso pensar só no dado quantitativo. Mas eu preciso pensar, sim, na qualidade de vida dessa pessoa e dessa família. Então, ele anda com uma marcha, com apoio atualmente, tem muita tintura, tem disfunção erétil, polimedicado, porque ele tem doença em vários órgãos do corpo, e atualmente está fazendo 4, 5 episódios diários de diarreia. Então, eu preciso monitorar esse paciente. Então, o que a gente tem hoje no SUS e no PCDT? Eletroneuromiografia. Qual é o problema da eletroneuromiografia? Eu preciso de técnicas especiais. Estávamos discutindo com a colega neurologista do Hospital de Universitário, que faz muita avaliação funcional para nós. O exame padrão de eletroneuromiografia, que tem dentro do código TUS na rede privada e que a gente faz de rotina no SUS, não cobre, não é suficiente para avaliar o paciente com amiloidose. Eu preciso usar técnicas especiais que não são reembolsadas. O que acontece? Eu não consigo fazer isso na prática. A gente tem uma demanda muito grande por biópsia de tecidos. O Sudoscan, que é um exame que vai medir a sudorese, que é um exame extremamente caro, só tem centro de referência e pesquisa. Ressonância é difícil, é um exame de difícil acesso para todos nós. Quando a gente vai para a biópsia, em azul, a gente tem aqui a biópsia de pele, que é a principal. Então, o nosso congresso agora se falou em biópsia de pele. E gordura, que é o verde, tá? Comparado com o padrão ouro, que é o nervo. Tem que a gente não biopsia nervo de todo mundo, porque quando eu tiro o nervo de alguém, eu deixo uma sequela. A pessoa fica com uma sequela. A pele e a gordura, não. Mas olha só, a sensibilidade da biópsia de pele, 53%, a de gordura, 49%.
Esses dados são daqui, do nosso ambulatório? Não. Esses dados são da Clínica Maio, principal centro de referência no mundo. Se para eles é 49%, imagina quanto é o nosso. E a gente vai basear isso aqui, se eu vou tratar o meu paciente ou não. Então, a gente aqui acaba que não baseia. E principalmente o neurologista. O neurologista gosta muito de conversar e de pegar, né? Então, a gente usa escalas clínicas. Nós temos todas essas escalas clínicas. Qual é o problema de fazer essas escalas clínicas? Leva 1h30 para fazer isso na consulta. Eu tenho 20, 30 minutos para fazer uma consulta. Então, eu preciso escolher o que eu vou fazer. Acaba que a gente faz, porque eu trabalho no centro de referência. Mas o ambulatório deveria terminar meio-dia, termina 3 da tarde. Com ônus, principalmente para quem chegou às 4h30, 5 da manhã e está esperando, sem tomar café, sem saber que horas vai voltar para casa. Porque é horrível. Mas eu preciso pensar naquela pessoa ali que tem diarreia 5 vezes por dia, sai de casa às 4 da manhã para pegar um ônibus para consultar comigo. Então, nós vamos examinar o nosso paciente. E quando a gente vai no Congresso agora mundial, e eles colocam que isso aqui é o que eles fazem na prática, e nós estamos pedindo que os nossos pacientes façam eletrocardiografia especiais e biópsia de rotina, a gente precisa pensar o que a gente está fazendo, né? Nós estamos realmente tratando ou nós estamos criando barreiras de acesso para o nosso paciente? Nós precisamos cuidar da fadiga, da perda de peso e da qualidade de vida. Porque não basta estar vivo, eu preciso ter qualidade de vida. Então, análise de qualidade de vida, análise qualitativa é fundamental. Então, isso aqui é um trabalho Japão, Portugal e Brasil. O Brasil teve uma participação muito grande do centro da doutora Márcia Washington, lá no Rio de Janeiro, com um resuminho do que a gente faz de acompanhamento do paciente com amiloidose quando você chega no nosso consultório. É complexo, dá trabalho. Tem residente que os residentes fogem do ambulatório, então não tem que fazer isso porque dá trabalho. Mas a gente adora fazer. A gente fala, eu falei para vocês que um gene era muito neurológico, o outro cardiológico. Mas quando a gente vai, mesmo para esse gene que é mais cardiológico, esse é um trabalho daqui de Portugal, a tese de doutorado de uma colega de Portugal, de Recife. Uma tese de doutorado de uma colega de Recife, muitos pacientes já começam a doença, que no mundo é muito cardiológica, com um fenótipo misto, com comprometimento tanto de nervo quanto de coração. E quando a gente vai para o tratamento, da tecnologia que a gente disponibiliza hoje aqui no PCDP, a gente vê que ela funciona. As curvas se separam. A curva do placebo, a curva da intervenção, elas se separam, ele funciona. Mas ele funciona para pacientes em estágio inicial. O que a gente vê dessa curva? Ela vai funcionar muito bem para 30%. Ela vai funcionar parcialmente para 30% e ela não vai funcionar para 30% dos pacientes. Então, é uma coisa meio já pacífica no Congresso Mundial. O paciente neurológico, que tem muito sintoma neurológico, principalmente sensitivo, eu estou perdendo tempo desse paciente. Mantendo ele com uma medicação que eu sei que não vai ser efetiva. Nós precisamos falar de custo, nós somos um país pobre. Mas quando eu ofereço uma tecnologia no PCP que não é barato, para um paciente que tem preditores de não resposta, por que eu estou fazendo isso? Eu estou gastando dinheiro que não está sendo bem empregado. Mas eu também não vou tratar esse paciente. Nós temos muitas tecnologias novas no mundo que funcionam muito bem. O registro da Anvisa, disponibilizados no Brasil, nós temos que fazer acontecer. Nós temos que nos unir para bolar estratégias viáveis, restringir a oferta, mas oferecer para quem precisa. Porque esses pacientes merecem ser tratados. E quando a gente vai para essa curva, mas o que faz a gente mudar de remédio, o que faz a gente dizer, não, esse remédio funciona ou não, o paciente está indo bem ou não, se esse paciente está tendo qualidade de vida ou não, em 80% dos casos foi o sintoma neurológico. Então a gente precisa do feeling do neurologista trabalhando em conjunto. A gente precisa tratar avaliar os portadores assintomáticos, uma doença dominante, hereditariamente falando. Então a chance de eu passar por dois descendentes é muito grande. Eu preciso fazer isso e preciso fazer isso com responsabilidade. Só que isso demanda custo, demanda
anamnese com equipamentos. E eu preciso saber fazer. Aqui em Brasília a gente tem uma oferta, uma possibilidade de trabalhar muito próximo com geneticistas, mas isso não é a realidade do mundo. A gente precisa treinar as pessoas para que ofereçam esses testes de forma adequada para quem precisa na hora que precisa. E quando eu tenho um teste negativo, ou mesmo negativo, que eu possa acolher essa pessoa, orientá-la e segui-la da forma como a ciência manda. E aí, quando a gente vai para novas tecnologias, a gente avalia outros países, a gente vê que eles estão nos outros países, não só para o estágio 1, mas para os estágios 2. E aí vocês me perguntam, mas você trouxe que só países super desenvolvidos e ricos. Mas quando a gente vai para os países que não são tão ricos assim, a gente também consegue ter oferta. A gente precisa estudar o que esses outros países têm que a gente pode copiar. Então, a amiloidose é uma doença grave, é uma doença que compromete não só a marcha, ela vai cometer todos os aspectos sociais e físicos do indivíduo e da sua família. E quando a gente discute amiloidose, você vê que a escala que eu trouxe, a escala do PCDT, ela se atém ao sintoma motor. Na cardiologia, ela se atém, ela se baseia na mortalidade, no desfecho do. Mas eu preciso me ater à qualidade de vida. Eu preciso saber que aquele paciente é muito mais do que um número. Eu preciso tratá-lo como um todo. Eu preciso tratá-lo todos os sintomas que vão impactar no seu dia a dia. E o que acontece? Isso demanda um tratamento multidisciplinar. Então, foi outra coisa muito interessante desse congresso. Porque eu vi em outros eventos, tenho visto em outros eventos a participação do Ministério e como eles têm incentivado a abertura de novos centros de referência. Mas aí a gente senta numa mesa com os principais centros de referência já instituídos no Brasil, e não centros pequenos, centros super grandes, de grandes centros. E a gente pergunta, quem tem equipe multidisciplinar funcionando de forma regular? Quase ninguém. E não é característica minha, não é característica de Belém, não é característica de São Paulo, em todo lugar. Porque a gente não consegue profissionais que fiquem, a rotatividade é grande, são doenças que não é qualquer profissional que faz, precisa de uma subespecialização, precisa de um conhecimento específico e precisa de um carinho, precisa de doação. Vocês viram a quantidade de escala que precisa fazer. Então você vai ter que se doar. Então, quando a gente fala do trabalho, não é simplesmente ir lá atender, você vai precisar fazer o a mais. Você vai precisar fazer ir além do mínimo que é a sua obrigação. E é difícil achar gente que esteja engajada nesse sentido. Então, não só abrir novos centros de referência, mas conversar com os centros de referência que já existem e subsidiá-los. Nós precisamos ter equipe multiprofissional de verdade, não só no papel. Nosso PCDT é maravilhoso. Ele precisa de atualizações? Sim, mas ele é muito bom. Só que ele é inviável. Ele não funciona na prática, porque eu não tenho todos os exames, eu não tenho como monitorar meu paciente como o PCDT manda, porque eu tenho 30 minutos de consulta, quando muito, e eu não tenho como tratar o meu paciente de forma efetiva. Porque quando a gente vai no PCDT, ele diz, eu preciso tratar o meu paciente de forma efetiva. Eu preciso com equipe multidisciplinar. E eu não tenho. Então a gente precisa respeitar pelo menos o que está escrito ali. Tá? Precisa de atualização? Muita. Para ontem. Essa era a minha mensagem. Tá ligado? Ai, gente, então preciso muito agradecer a doutora Milton, a doutora Sandra. Eu, como cuidadora, quando a gente vai no médico, ele entende, ele fala com a gente com esse olhar que vocês têm, com esse cuidado que vocês têm.
Não é só para o paciente, é para a família, para quem está ali acompanhando. Eu fui em muitas consultas com minha mãe. Eu tive muito diagnóstico errado junto com ela. Mas depois, quando a gente tem o diagnóstico certo, não é só a competência do médico. É esse cuidado, essa preocupação. É falar a verdade. É buscar as pessoas certas. E preocupar com o seu paciente. Preocupar com o aniversário do seu paciente. Isso não é obrigação do médico. Isso é uma obrigação do ser humano. Eu preciso muito agradecer vocês por dedicarem o estudo de vocês, a competência, o trabalho, dedicar aos pacientes de amiloidose. Isso faz uma diferença muito grande na vida do paciente, do cuidador. Muito obrigada. Deus abençoe muito vocês. Obrigada. Gente, agora eu vou convidar aqui meu colega o Fábio, que a gente fez uma pesquisa, né? E o intuito, na verdade, dessa reunião de hoje era a gente apresentar o resultado dessa pesquisa para vocês. Lembrando mais uma vez, que eu já falei no princípio, o que a gente precisa? Todo mundo sair daqui com esse compromisso de tentar melhorar a vida desses pacientes. A gente mencionou aqui a questão do medicamento hoje incorporado, mas a preocupação que os médicos não deveriam ter. O médico teria que cuidar do paciente e escolher qual que é o medicamento adequado para aquele tratamento. Então, a gente ajudar a trabalhar junto com os médicos, com as indústrias, para a gente conseguir mais medicamentos, incorporar, ter mais disponibilidade de tratamento dos pacientes. Então, agora o Fábio vai trazer o resultado da pesquisa e depois eu vou convidar o Jorge, que é meu colega também, paciente, para falar um pouquinho sobre a jornada de um paciente. Jorge, o deputado quebrou a cadeira, depois o doutor Hamilton. Cuidado, não quebra de novo, não. Eu acho que agora não tem muita gente entrando aqui mais. Eu queria convidar o Wilton e a Aline para sentarem aqui com a gente também. Nós somos a ABPAR. Todos vieram para esse ponto aqui. Eu fui uma cuidadora, estou hoje representando a ABPAR, meus colegas são pacientes. Então, nós vamos ficar aqui os 5 para compor a mesa aqui. Podemos, Rebeca? Podemos. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio, eu sou paciente, tenho amiloidose hereditária já há 14 anos, então convivo bastante tempo com a doença. Também tenho um histórico longo na família, né? Meu pai teve, meu avô teve, enfim. São algumas décadas aí na família que a gente sofre aí com enfermidade. Então, eu fui responsável por apresentar aqui os dados do estudo. O estudo é bem extenso, né? Não tem como fazer a apresentação de todo o estudo, mas a gente vai disponibilizar o arquivo na próxima semana, na íntegra, para quem quiser se aprofundar nos dados, tá? Então, aqui, na verdade, a gente vai percorrer a jornada do paciente, mas o foco principal é realmente nos desafios com relação ao acesso aos tratamentos. Então, esse estudo foi viabilizado com recursos da ABPAR. Foram obtidos dados de entrevistas com médicos especialistas em amiloidose, pacientes e cuidadores, publicações da literatura, relatórios da Conitec e informações públicas de sites governamentais. E, a fonte de dados desse estudo, apresenta certas limitações, tá? Então, atualmente, apenas os famílias de 20 miligramas e meio estão incorporados no tratamento para amiloidose. Os medicamentos mais avançados estão disponíveis no Brasil, já passaram para um processo de avaliação na Conitec, mas não foram incorporados devido ao elevado impacto econômico ou às limitações dos estudos. Na verdade, realmente, a principal razão, existem até algumas limitações, mas isso é uma questão marginal, né?
a principal questão mesmo que levou a não incorporar esses estudos é realmente o impacto orçamentário. Os tratamentos incorporados são apenas para as fases iniciais da doença. Os pacientes recorrem à judicialização como forma de ter acesso a tratamentos mais avançados para fases avançadas da doença. A amiloidose é uma doença difícil de diagnosticar, pouco conhecida da população médica em geral. Eu reforço o que os doutores falaram. Antigamente, a amiloidose era conhecida como uma doença do nervo. Depois veio os cardiologistas, depois de umas décadas, né? Mas é importante que a amiloidose é uma doença multissistêmica. Então, muitas vezes, o paciente pode nem apresentar sintomas referentes ao neurologista ou cardiologista, pode se referir a sintomas de outras especialidades. Então, isso é muito importante, hoje em dia, a gente ter essa noção. Não é viável esperar que os médicos não especialistas consigam diagnosticar a amiloidose. O foco deve estar na divulgação do conhecimento sobre a doença para que os médicos de linha de frente possam considerar essa possibilidade. Então, aqui, como eu falei, o objetivo do estudo é compreender a situação atual dos pacientes, principalmente com as necessidades não atendidas, né? As estimativas aqui recentes indicam mais ou menos 5 mil pacientes no Brasil, mas esse dado de 5 mil é para pacientes com fenótipo neurológico, tá? Com relação ao cardíaco, já os dados são bem escassos na literatura. A doutora Sandra comentou do grupo de São Paulo, realmente tem trabalho, mas a nível nacional a gente não tem esse número. Tá? A taxa de diagnóstico é 15%, isso 15% a gente diz no PND zero, que seria sem comprometimento do nervo periférico. Então, geralmente esses pacientes, muitas vezes, se apresentam com disfunções autonômicas, né? Então, nessa fase, só 15% dos pacientes são diagnosticados. A influência genética portuguesa e africana reflete na doença no Brasil, né? Então, quase 50% vão simbolicamente a UT542, e apenas o que a família está incluído no sistema de saúde. Os principais desafios, o tratamento depende de critérios clínicos, como os doutores falaram dos PCDTs, os programas do PCDT para aplicar na realidade. A baixa frequência de diagnóstico em fases precoces, essas fases precoces, principalmente quando não tem um acometimento muito grande, né, da marcha ou do coração. A população é concentrada em estágios assintomáticos. Esse é um outro desafio, como seguir os pacientes que testaram positivo, mas não têm os sintomas, e dessa forma não tem realmente acesso a um tipo de tratamento preventivo ou para doença avançada. Os pacientes questionam muito para tratamento preventivo também, essa é uma queixa dos pacientes. E a única terapêutica disponível não é eficaz, pelo menos para 24% da população. Então, aqui são os tipos da doença, apresentam características diferentes em relação à idade. Os primeiros sintomas e os sintomas iniciais, sexo e progressão. Os doutores já abordaram essa questão, né? Temos aqui a questão do hereditário tipo selvagem. As conclusões das entrevistas que nós obtivemos com os especialistas são confirmadas pela literatura, né? Então, a idade média de 65 anos, né, da população em geral, 178 para hereditário, 78 para o selvagem, 54 para hereditário, cai naquela questão, né, os pacientes abaixo de 60 anos não conseguem acessar o tafamidis meio muito, não tem muito lógica, né? O gênero também é concentrado mais ou menos meio a meio no hereditário, no selvagem tem uma predominância masculina, né? O fenótipo é meio a meio, tem a 25% misto, população estimada 5 mil pessoas para fenótipo neurológico, e o tempo até o diagnóstico cerca de 1.853 dias, tá? As variantes são as que eu já comentei, e a pontuação, essa classe é a classe funcional do coração, né? A doutora já entrou, né, nessa questão. O número suficiente de centros de referência significa que os pacientes têm que recorrer a longas distâncias para receberem os cuidados adequados. Aqui é uma referência ao centro localizado no Rio de Janeiro, né? Então, para você ter ideia, esse centro ele recebe pacientes de uma grande parte do Brasil, então muitos pacientes têm que se deslocar de 300 até 1.800 quilômetros. Isso também é um
é uma barreira, se bem que nos últimos anos isso tem mudado, e a Alipar, como associação, tem fomentado, conectando, né, os médicos especialistas dos estados com os pacientes para evitar essa situação. Então, essa situação nos últimos anos tem melhorado, né? E aqui também, realmente, os centros de referência se concentram aí na região sul-sudeste, né? Tem alguns já no Nordeste, né? Esse estudo é, bem dizer, de 2019, tá bom? Então, aqui, cada fase da doença apresenta necessidades diferentes, não atendidas com a jornada do paciente, né? Então, aqui, quando o paciente é diagnosticado aqui e não tem sintomas, não há tratamento preventivo, e no Brasil o tempo médio para diagnóstico ocorre superior a 5 anos. No início dos sintomas, tá, necessidades não atendidas, 25% dos pacientes não respondem tratamento, e o fornecimento, quando os pacientes necessitam, infelizmente requer a questão da judicialização, e alguns são diagnosticados tardiamente para que o tratamento seja eficaz. No caso de sintomas avançados como doença progressiva, os sintomas evitáveis tornarem-se incapacitantes se os pacientes perdem a autonomia sobre seus próprios cuidados, os tratamentos eficazes e inovadores requerem ação judicial, e dificuldade de acesso ao dispendiosos exames necessários para avaliar a progressão da doença. Como eu já falei, tem uma parte dos pacientes que não responde, né? Isso é um estudo publicado de um centro brasileiro, e a cada consulta, 30% dos pacientes têm progressão da doença neurológica. Aqui eu não vou entrar nessa questão. Então, aqui, para se ter uma ideia do que o paciente enfrenta aí navegando pelo SUS, né? Então, na atenção primária, se identificam os sinais e sintomas iniciais que encaminham para a investigação especializada, os serviços envolvidos nas unidades básicas de saúde e de saúde familiar. No cuidado especializado, confirma a suspeita clínica através de testes específicos. Os serviços envolvidos são clínicas especializadas e centros de referência para doenças raras. O atendimento especializado em rede inicia o tratamento de acordo com o PCDT, e os centros envolvidos são os centros de referência em amiloidose. O quarto passo do tratamento, os medicamentos incorporados são adquiridos centralmente pelo governo, retirados em farmácias especializadas nos estados, e caso não seja incorporado, o único caminho é a judicialização. O tempo médico até o diagnóstico varia conforme a publicação, né? Então pode variar de 6 até 2 anos e meio. E no longo período que antecede o diagnóstico, durante o acompanhamento do tratamento, o paciente é submetido à consulta com diversas especialidades, tá? Isso, na medida do possível, é claro, né? A gente sabe dos desafios, né? Aqui inclusive o médico entrevistado disse que no processo diagnóstico o paciente pode ver cardiologistas e neurologistas devido aos principais sintomas, mas também tem que desconsiderar a amiloidose aérea por hematologistas. E aí envolve realmente uma gama enorme de profissionais médicos. O percurso do paciente, as dificuldades com o diagnóstico e o peso da doença tem um grande impacto na saúde, no estado mental dos pacientes. Geralmente o estado mental é desvalorizado e isso tem um dos maiores impactos aí na vida do paciente, né? Então, quais são as questões envolvidas? Doença crônica. Doença crônica tem um forte impacto na saúde mental, com possibilidade de sintomas pelo resto da vida, e também problemas de acessar as terapias eficazes, né? A questão da doença hereditária é muito importante, porque implica que o paciente não só desenvolverá os sintomas, mas que parentes próximos também têm uma alta probabilidade de serem portadores da doença. Ansiedade, o paciente está em estado constante de ansiedade, tendo meses sem acesso a tratamento, perda de resposta ou progressão da doença, e o fármaco que causa seus familiares. Dependência dos cuidadores, que muitas vezes acontece, né, em relação à assistência,
aumenta quando a doença progride, comprometendo a qualidade de vida e produtividade de ambos. Existem tratamentos eficazes para o cuidado dos pacientes, embora alternativas mais avançadas ainda não tenham sido incorporadas. Então, como que seria o caminho aí do tratamento, né? Iniciando o tratamento de 20 miligramas, paciente com acometimento neurológico. Se apresenta sintoma cardíaco, ele já migra para o 61. É o que tem acontecido isso. A gente tem tido problemas, porque pessoas que estão obtendo tratamento de 20, quando dão entrada no 61, ficam sem um sem outro, porque cancela o processo de 20 e o 61 não tem na farmácia. Isso é um outro problema sério. Se há progressão da neurologia, migra para a inotercena faticirana, que é a primeira geração de silenciadores, mas a gente está tão atrasado que no mundo já está mais utilizando essa primeira geração. Então, a multicirana e a inotercena. E para a cardiomiopatia é a mesma coisa. Né? Já é multicirana e inotercena. A principal preocupação dos especialistas e dos pacientes é a limitação relacionada com o acesso das terapias. Como a gente já falou, né? Poucas opções de medicamentos, atraso no diagnóstico, e a terceira é a questão do senso de referência. Né? Então, a primeira, tanto para os pacientes como para os especialistas, é a questão realmente das opções terapêuticas. Aqui é a amiloidose na perspectiva dos pacientes, o diagnóstico, o impacto e as barreiras. Então, tem a questão do tratamento para doença errada por anos, muitos pacientes experienciam essa questão, o diagnóstico tardio, que leva a sequelas irreversíveis, né? A experiência de receber o diagnóstico, as reações emocionais e psicológicas, o sofrimento antecipado, preocupação com os familiares, a doença sem cura, e, por fim, né, depois que a pessoa passa por tudo isso, está no diagnóstico, toda essa odisseia, ainda descobre que o tratamento existe, mas é inacessível. Né? É bem angustiante, porque na época do meu pai, a gente não tinha opção, então a gente se resguardava. Né? Hoje em dia, é triste porque existem os tratamentos, só que a gente não tem acesso. As dificuldades enfrentadas pelos pacientes para chegar ao diagnóstico de amiloidose é o acompanhamento médico. Então, resguarda o conhecimento sobre a doença, o que os pacientes relatam, né? A falta de conhecimento entre os médicos, a falta de conhecimento por parte dos pacientes e cuidadores, e alguns pacientes consultaram até 10 especialistas para receber um diagnóstico. Com relação ao diagnóstico, são exames específicos e caros. Muitos são feitos, em particular, através de programas da indústria farmacêutica, e os exames são realizados periodicamente para avaliar o progresso, mas há um atraso no agendamento. Com relação ao acesso ao centro de referência, as pessoas com necessidades do interior dependem de transportes urbanos, e é difícil conciliar a data do transporte com a data do atendimento médico. E algumas pessoas dormem nos corredores dos hospitais porque têm de passar mais de um dia em consultas e não têm dinheiro para retornar para casa, tendo de esperar no carro da prefeitura no dia seguinte. Sobre a barreira aos acessos ao tratamento efetivo dos pacientes, a gente já abordou um pouco essa questão, tá? Vou comentar questões. Com relação à amiloidose e qualidade de vida, é o fardo multifacetado para pacientes e familiares. Tem a saúde mental, física, atividades diárias, autocuidado, financeiro, trabalho geralmente desvalorizado, né? O que vai acontecer se progredir a doença? Ele vai perder, né, renda, vai perder o trabalho, vai perder a profissão, isso comumente acontece. Então, devido à perda da autonomia, o agravamento dos sintomas, os pacientes deixam de trabalhar. Muitas vezes, os familiares também têm de abandonar o trabalho para se dedicarem exclusivamente ao paciente. E onde fica essa conta quando a Conitec faz todos os cálculos? Não entra na conta. Quem paga por isso? Né? O próprio governo paga pagando esse preço também indiretamente. Então, para se ter ideia, as famílias podem colocar de 15% a 50%
de seu rendimento mensal para tratamento da amiloidose, incluindo a compra de medicamentos, suplementos, o pagamento de consultas, exames particulares, pagamentos a cuidadores e adaptações no domicílio. Os pacientes e os cuidadores reportaram pontos a serem melhorados no sistema de saúde para que possam receber uma melhor assistência. Então, o que é importante, o que poderia acontecer para que os pacientes recebam melhor assistência, isso na opinião deles? A incorporação de novos medicamentos, mais vaga para os exames, redes de centros especializados, apoio emocional e financeiro e orientação e formação para profissionais de saúde. Eu atendi um paciente essa semana que ele está num grande centro de São Paulo, mas que para continuar o diagnóstico tem que fazer uma ressonância e a fila para a ressonância no SUS 1 ano e meio. Paciente com suspeita de amiloidose. O que vai acontecer? Enfim. Aqui é o processo de incorporação, acho que a maioria das pessoas já está familiarizado, né? Então se pede a incorporação no SUS através de um órgão chamado Conitec, né? Vai para uma recomendação preliminar, depois de uma consulta pública, o comitê pode corrigir ou confirmar essa decisão, o secretário da pasta pode confirmar ou ele pode mudar, isso é muito raro de mudar. O departamento de logística gera o processo de compras públicas e o medicamento é distribuído aos estados responsáveis pela sua medicação. O que tem acontecido? Não bastasse toda a dificuldade para você incorporar os medicamentos, na hora de comprar, demora, entendeu? Na hora que incorpora, começa a se dispensar, passa um ano, termina o contrato, eles não renovam a tempo, o paciente fica sem. O que acontece? O paciente vai progredir, vai perder a eficácia do tratamento, é um dinheiro público mal aproveitado. Então, aqui vou tentar fazer um resumo, tá? Tivemos já 8 pedidos de incorporação de medicamentos à Conitec, tá? Sendo que 2 foram incorporados no tratamento 2061, o restante foram todos negados. Só que, além disso, a Conitec ela tem um prazo de 270 dias para finalizar toda essa avaliação. Só que das 8 vezes, 5 ela já não cumpriu esse prazo. Então, tempo é uma coisa que o paciente não tem, é uma coisa que vai levar mais prejuízo na saúde. Então, assim, acho que o mínimo a Conitec acaba também não cumprindo. Apesar da sua incorporação formal ao sistema público de saúde, o Tafamidis 20 mg demorou 3 vezes mais do que esperado para chegar aos pacientes. O que aconteceu? Em janeiro de 2018 foi publicada a portaria de incorporação. Em julho de 2019 foi publicada a portaria, né? Sendo que os pacientes demoraram mais meses ainda do que isso. Então, não é nem mais 557. Para chegar na mão do paciente, demorou mais de 600 dias. Isso a gente está falando de praticamente 2 anos. Em certos casos, o Poder Judiciário pode conceder o acesso desde que sejam cumpridos os critérios legais, né? E aí veio a questão da judicialização nessa questão. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, não bastando as dificuldades, né? Aí está o tema 1, 2, 3 e o 6, aí ele colocou 6 condições que devem ser atendidas cumulativamente, né? O medicamento não foi negado pela autoridade pública responsável. A decisão da Conitec de não incluir o medicamento no formulário é ilegal ou não houve solicitação de exame ou houve um atraso excessivo na avaliação. Não existe medicina alternativa disponível no SUS. Existem evidências científicas que apoiam a eficácia e segurança do medicamento, o remédio essencial para o tratamento da doença e, por último, o paciente não possui os meios financeiros para comprovar o medicamento. Então, o paciente tem que comprovar todos esses critérios para poder ter a chance de o juiz deferir ainda, né? Então, os pacientes se queixam que o processo é demorado e lento, mesmo com concessão judicial do medicamento, o fornecimento é inconsistente devido à falta de verbas na secretaria, na verdade, são atrasos de compras, né? Então,
eu sempre falo, né, a judicialização é uma consequência, não é a causa. É uma causa, uma missão do poder público em chegar a, enfim, conseguir formas de negociar essas questões e conseguir incorporar, né? Afinal, até eu, nas minhas considerações finais, eu detalho mais um pouco essas questões. Aqui, como eu comentei, no tema 1, 2, 3 e 4 e tema 6. Aqui é a visão geral das avaliações da Conitec, né? Então, infelizmente, os silenciadores eles tiveram a recomendação rejeitada e os principais fatores foram o elevado impacto no orçamento. Esse impacto orçamentário, né, de forma assim, objetiva, a Conitec vê qual é o custo que o governo vai gastar com o medicamento no prazo de 5 anos para a população elegível. Então, essa é uma informação importante. Tá? A ser elevado, vou tentar também resumir um pouco técnico. Né? Então, o que acontece? Se eles comparam, né, o medicamento é motivo da incorporação com o tratamento que já existe no SUS ou não tratamento também, que às vezes não existe tratamento. E esse AICER indica o quanto tem que se gastar para um determinado benefício mais de saúde. Então, isso é um ponto importante que o Conitec observa. Tá? Então, e quais são os fatores determinantes na decisão positiva? A necessidade que ainda não atendida, e isso não está falando de 20 miligramas, é o que a gente conseguiu incorporar, apesar do custo. Então, a gente bateu muito nessa tecla, não existe nada para amiloidose, não PCDT, a gente conseguiu incorporar naquela época. O horizonte tecnológico distante, quer dizer, novas terapias vão demorar muito tempo para aparecer. E no caso da tafamidis B1 foi a redução significativa dos custos. Né? Então, aqui, repetindo, esse quadro aqui, na verdade, resumindo, a principal questão da Conitec realmente são os custos envolvidos. Aqui a gente coloca quais foram os descontos oferecidos nas incorporações, né, de 1% até 79%, dependendo aí da incorporação. Aquele benefício que eu falei, né? Então, qual que também uma outra questão que começou a dificultar mais as incorporações? Uns anos atrás, a Conitec estabeleceu um valor de 120 mil no AICER. O que acontece? Dificilmente, esse AICER ele é baseado no custo-efetividade, a razão de custo-efetividade. Essa é uma técnica muito usada para doenças prevalentes. Só que para doenças raras é complicado você aplicar essa questão. São populações reduzidas e são os valores maiores. Então, não é uma técnica muito adequada. Né? Então, é difícil incorporar e a Conitec estabeleceu esse limite. Então, se dificultou mais as incorporações. Uma análise do impacto orçamentário aqui também rapidamente foi feito aqui um exercício de simulação de quanto o SUS poderia economizar você pegando uma população elegível a silenciadores de 300 pacientes, que foi o que foi considerado na última incorporação, né? Foi feito um mapeamento lá foi feito, na verdade, um mapeamento na Secretaria de Saúde dos tratamentos que estavam sendo especializados, chegou lá uma média de 300 pacientes, e foi feita aqui uma simulação de quanto se poderia economizar. Porque esse custo já está sendo pago, na verdade, né? Só que para poucos pacientes. Aqui a gente vai disponibilizar todos os slides, tá? Então vocês não precisam ficar tirando fotos. Então, aqui, por exemplo, no caso da fluticirana, tá? O governo gastaria em 5 anos para cerca de 300 pacientes, 2,7 bi. Se incorporasse, 900 milhões. Então, uma redução de 66%. No caso do Patirana, 2,1 para 1,2, 42% de redução, e Denotrecena de 3,5 bi para 1,3 bi.
Aqui, inclusive, acho que o doutor já colocou esse quadrinho, né? Então, eu vou mais abordar a questão do que foi negado aqui. Primeiramente, aqui do Inotecina foi negado pela Politec 2 vezes, mas ele foi avaliado e aprovado no Reino Unido, tá? No Canadá, na Escócia, na França. O Paticirana também foi negado e foi aprovado no Reino Unido, no Canadá, na Escócia e na França. Por que a gente compara com essas agências? Porque essas agências são as mais renomadas. A Politec, inclusive, ela foi inspirada no NICE do Reino Unido. Tá? E esses países também são sistemas públicos de saúde, isso é importante. No caso da Vutricirana, ela foi aprovada no Reino Unido, no Canadá, na Escócia, na França e também na Austrália. Por último, a Voltecina está aprovada no Brasil pela Anvisa, mas ainda não foi submetido à Conitec, embora já tenha sido aprovado em outras agências, e a Coramid também, que é um medicamento que foi recém-aprovado, né? É um estabilizador, como o Tafamidis, tá? Que foi recente aprovado aqui pela Anvisa, mas ainda não foi submetido à Conitec, mas já está em curso ali a análise no Reino Unido. Principais conclusões aqui deste estudo. As terapias mais avançadas não estão incorporadas no SUS. No SUS existem tratamentos apenas para as fases iniciais. Os pacientes acabam optando pela judicialização como meio de acesso. Mesmo a aprovação da judicialização, o paciente enfrenta períodos de falta de tratamento. E com relação ao diagnóstico, a amiloidose é uma doença difícil de diagnosticar e pouco conhecida pelo público médico em geral. Alguns sintomas podem ser confundidos com de outras doenças, dificultando o processo de diagnóstico da amiloidose. A amiloidose é uma doença complexa que requer acompanhamento por várias especialidades. Essa questão da amiloidose também, como o doutor Hamilton falou, o paciente foi diagnosticado com amiloidose, entra na internet, né? Mas aí tem vários tipos de amiloidose. A gente acolhe esses pacientes e tenta fazer uma filtragem, né? Então, tem muitos casos de outros tipos de amiloidose que o paciente tem contato com a gente, isso também tem aquele impacto, né? Entra na internet, vê que a doença hereditária fatal. Essa semana mesmo eu atendi um de amiloidose aérea. Perguntei, que tipo de seu de amiloidose, né? Aí eu não sei. Mandou o exame, fez 10 espectrometria de massa, achei até curioso, né? Porque é um exame de difícil acesso. E estava lá no amiloidose aérea. Eu falei, olha, você... Na verdade, o pai dela faleceu com amiloidose aérea e ela queria rastrear a família. Eu falei, olha, você não precisa se preocupar, vá dormir tranquila, você pode até esquecer que é amiloidose, porque vocês não correm esse risco, né? Então, também dá satisfação de atender esses casos. Agora, eu tenho as minhas considerações pessoais com base tanto nisso tudo e tudo que eu vivi esses anos, né? Tanto como paciente como pela associação, que o pós-incorporação não é o ponto final, tá? Continua sendo um problema sério a ser endereçado. Existe uma falta de planejamento do Ministério da Saúde que leva a constantes faltas de medicamentos já incorporados, que prejudica o tratamento e leva a consequências sérias e irreversíveis para os pacientes. Também, na minha opinião, existem critérios injustos, não apoiados em razões técnicas, no caso, segurança e eficácia, para excluir pacientes do acesso, como no caso do Tafamidis 61, apenas para pacientes acima de 60 anos. A gente está recebendo muitos pacientes na faixa ali dos 50 e poucos anos, diagnosticados com amiloidose cardíaca e está precisando acesso ao Tafamidis 61. Os desafios de diagnóstico no SUS. O teste genético para amiloidose está incorporado no SUS, eu acho que muita gente até não sabe. Mas uns 10 anos atrás, até agora, não está disponível. Por que eu coloco atenção aqui? Embora a gente tenha a questão, as indústrias farmacêuticas doam os testes, né, e a gente tem esse acesso, se o SUS fornecesse esse diagnóstico genético, ele poderia ter um banco de dados grande sobre epidemiologia que a gente não tem acesso, né? Então, é uma das consequências de você não ter o acesso, não é só o teste em si, né? O SUS pode aproveitar os dados que esses testes geram. Também, na minha opinião, existe uma falta de arcabouço para viabilizar o acesso, como exemplos, compartilhamento de risco, acordo, confidenciais de preço,
transferências de tecnologia e, quem sabe, quebra de patentes. O que não pode ocorrer se os pacientes pagarem com sua vida pela inércia do Estado brasileiro encontrar soluções para esse impasse, que virou um impasse mesmo. As limitações no uso da avaliação de tecnologia de saúde para as doenças raras, primeiro, na geração de evidências robustas, pois são grupos de populações pequenos. Então, é difícil você gerar uma evidência com alto nível, né? E quando aplicamos critérios de custo-efetividade de doenças raras, o resultado quase sempre será desfavorável. O custo por paciente será alto, porque são poucos pacientes, além da própria característica das doenças raras. Assim, os tratamentos são considerados pouco custo-efetivos, comparando com as doenças prevalentes. Precisamos considerar outros critérios para as avaliações. Na minha opinião também, o Supremo Tribunal Federal deveria se limitar a garantir os direitos individuais fundamentais inscritos na nossa Constituição, como garantia o mínimo existencial, que na verdade é o que a gente está pleiteando. A amiloidose é uma doença fatal em pouco tempo, e envolve muitos pacientes, inclusive muitos jovens. O direito à vida é o mais elementar e sobrepõe a qualquer outras questões. Cabe ao Estado elaborar políticas públicas que garantam esse direito. O que tem acontecido é a omissão do Executivo e do Legislativo, nesse caso, meio que o STF tem elaborado políticas públicas, só que sem discussão, e eles não têm mandato para isso. Ao Judiciário cabe analisar e decidir caso a caso. Uma melhor estrutura do Ministério da Saúde e Qualidade com doenças raras. Nós temos a Portaria 199, temos a Coordenadoria das Doenças Raras, mas para mim isso é muito tímido ainda, precisa de uma estrutura maior. E, por fim, eu acho muito importante a necessidade de haver um registro nacional de amiloidose TTR, reunindo os dados dos censos de referência. Eu sei que isso é difícil, mas é possível. A Fibrose Cystic já fez, eu achei muito interessante o caso deles. Eles estão, inclusive, se apoiando nesse registro para anunciar a qualidade de dados, isso eu achei muito interessante. Nós precisamos de dados de vida real dos brasileiros. Como está meu tempo? Então, por enquanto é só, tá? Fica outros detalhes para a próxima. Obrigado. Vou falar com ele, vai ter muito pouco tempo, mas a gente vai disponibilizar todo o material. A pesquisa foi realizada por uma empresa, mas apresentar o slide é uma coisa. Agora, a pessoa falar igual o Fábio fala, faz uma diferença muito grande. Não gosta de falar, mas não tinha outra pessoa. O Fábio, ele não está lendo, ele entende o que está ali. Entende com a vida dele, com a trajetória dele na associação. Então, assim, nosso presente para vocês aqui hoje é essa apresentação do Fábio. Agora eu vou pedir. Para finalizar, vou pedir meu colega aqui, o Jorge. Não, já ficou bastante. Amigo. Vou pedir para ele falar um pouquinho para vocês sobre a trajetória e jornada de um paciente, tá? É a nossa última participação aqui hoje. Bom dia a todo mundo. A Fábio deu uma introdução boa do que é a jornada do paciente. A gente que sofre, foi responsável pelo recurso. Eu levei 6 anos para ter realmente o diagnóstico. Desses 6 anos, eu passei por pelo menos 6 neurologistas. O último que me deixou mais desanimado chegou para mim e disse o seguinte: olha, você tem polineuropatia grave dos nervos periféricos. Tá, doutor, e aí, o que eu faço? Nada. Aprenda a conviver com isso, porque você não tem tratamento e ela é degenerativa. Então, você já desanima ali. E o que aconteceu? Como eu acho que acontece com todo paciente, a coisa é muito assim no susto. Eu descobri meu diagnóstico através da minha sogra, que caiu do céu lá em casa, porque a vassoura dela quebrou. E aí, o que aconteceu? Ela foi internada com um AVC
Nesse internamento de aproximadamente 15 dias, minha esposa conheceu a neurologista que tratou ela na UTI. E conversando com a neurologista, eu já tinha vários sintomas, já tinha dormência, cansava fácil, essa coisa toda. E o que aconteceu? A neurologista veio e falou assim, olha, pelo que você estava falando, seu marido tem uma coisa chamada amiloidose. E aí o que aconteceu? Ele me ligou e disse, olha, eu conversei com uma neurologista aqui, ela não é especialista, mas vai indicar uma amiga dela que é especialista. E ela disse que talvez você tenha amiloidose, porque eu já tinha histórico do meu pai, do meu irmão mais velho, já tinha alguns sintomas, meu irmão mais velho já estava na cadeira de rodas. Então, eu peguei, sentei no computador, na frente do computador, e vai lá e digita amiloidose. Quando eu digitei, eu liguei para ela, olha, é de 3 a 5 anos de vida. Aí ela, fica calma, porque a gente vai conversar com a médica que a doutora vai indicar. Aí o que aconteceu? Foi na época da pandemia, eu entrei no consultório, consegui uma consulta virtual, e andando na frente da câmera, a médica chegou para mim e falou, olha, tem tudo para ser amiloidose, mas vamos fazer o teste genético. Aí eu peguei, fiz o teste genético e deu positivo. Com isso, a gente fez, nós éramos 6 irmãos, a gente fez o exame em todos os 6, 3 mais velhos positivos e 3 mais novos negativos. Tenho mais 4 sobrinhos, que eram esses meus 2 irmãos mais velhos, que já faleceu, que também tem o gene alterado, e da minha irmã também. Quer dizer, eu tenho mais 4 sobrinhos ainda assintomáticos, que tem e todo mundo chega para mim e diz assim, tio, eu não quero ficar igual o senhor. A gente sabe da dificuldade. É bastante difícil conviver com a probabilidade. E conviver com essa dúvida de você conseguir o tratamento. Eu consegui meio de judicialização. Comecei com tratamento com tratamento, tomei tratamento por 8 meses, mas eu já estava passando do estágio 2 para o estágio 3. E o que aconteceu? A médica achou por bem, olha, vamos tentar uma medicação mais forte, que ela já tinha me falado na primeira consulta. E pelo menos ela me deu esperança. Olha, a gente não consegue curar, mas a gente consegue estabilizar ela. Então, eu me sinto estabilizado. Claro que tem algumas coisas que você não consegue fazer, tipo fisioterapia é difícil, porque eu moro no interior de Pernambuco e conseguir o tratamento fisioterápico especializado é muito difícil e caro. É o que o Fábio falou e o que o estudo levantou. Qual é o paciente brasileiro, qual é, vamos dizer assim, o cidadão brasileiro que consegue pagar por um medicamento, por 10 ml, 10 miligramas de um medicamento, R$ 59.000. Eu tomo 3 doses dessa a cada 21 dias. Quem é que tem capacidade? Qual é o brasileiro que tem capacidade para fazer isso? E quando a gente vê isso, afeta a família toda. Quando eu tiver sintoma, vou gastar isso também. E aí a gente parte para a judicialização, consegue o medicamento, mas, vez por outra, o governo falha no fornecimento. E a minha medicação eu tomo a cada 21 dias. Quando você fica sem nenhuma das doses, você vai passar mais 2 meses sem a medicação. Esses 2 meses são horríveis. Por quê? A gente sente a coisa piorar. E todo mundo sabe que o medicamento ele não vai curar a doença, nem vai limpar, vou dizer assim, o que já foi contaminado. Então, aonde você chega na piora, você vai partir dali para frente. Então, você não teve melhora. Então, a cada vez que falha, cada vez você vai ficando pior. A doutora Pereira me perguntou ali, aí como é que você está? Você está bem e tal? Eu me sinto pior. Mas me sinto pior porque nessas falhas você piorou e não consegue recuperar. Mas o que eu digo sempre para todo paciente que conversa comigo, o que a gente não pode fazer é desanimar. Então, na outro encontro que nós tivemos aqui em Brasília, eu, inclusive, falei o seguinte, eu agradeço hoje a amiloidose e as amizades que eu tenho e que eu formei atendendo pacientes. Você ouvindo um paciente, outro paciente como eu, e olha, obrigado pelo que você fez,
Obrigado pelo que você me ajudou. Obrigado pela sua conversa. Eu acho que isso é gratificante. E eu acho que isso, às vezes, me melhora mais do que o medicamento. Porque a gente começa a se sentir, ó, apesar de toda a minha dificuldade, eu ainda consigo ser útil. Eu fui obrigado a me aposentar, eu fazia um trabalho de inspeção de pintura industrial, foi a minha vida toda trabalhando com isso. Eu subia guindaste, lança de guindaste de 50 metros de altura, de 150 metros. Hoje em dia, para subir essa rampinha aqui já é um pouco difícil. Então, eu acho que todo paciente, e é muito bom, é gratificante ver a doutora Sandra, a doutora Ana Bilda, falando que eles se preocupam com o paciente. Quando a gente escuta do médico assim, ele olha para você e faça esse exame e volte daqui a um mês, é chato. Então, eu escutei uma vez no encontro, quando se falando de letramento do paciente e do médico. Porque qual é o tempo certo de uma consulta? O doutor Milton falou, seria 1 hora e meia, pelo menos, com o paciente. E, no máximo, consegue atender 30 minutos. Eu acho que não é bem 30 minutos. Eu acho que o médico não passa 15 minutos com o paciente. Quando o paciente tem muito dado para levar, se ele souber como levar, como conversar com o médico, como apresentar o seu problema para o médico. Então, isso tudo a gente tem que se conscientizar. E é isso que a gente tenta fazer na Devaga, né? Acolher o paciente, tentar não assustar ele, porque você diz para ele, olha, se você não tiver tratamento, você pode ter uns 4 ou 5 anos de vida só. Mas eu ainda tenho 60 anos, eu podia produzir até uns 80. E, de repente, você não vai ter isso. É difícil. Então, a gente tenta mostrar. Tem muitos pacientes que chegam, olha, eu consegui um remédio, tomei a primeira dose, mas não senti diferença. Como é que eu vou dizer para esse paciente que ele vai levar, no mínimo, 6 meses ou 18 meses para ter o primeiro efeito? Para se sentir, olha, eu ainda estou daquele jeito. É isso que a gente busca. Então, eu acho que é difícil o paciente, é difícil passar essa impressão para outras pessoas, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. E eu só quero agradecer a negócio. Quando eu imaginaria conhecer tanta gente como eu conheço hoje? Como eu imaginaria ser conhecido como muita gente me conhece? Então, falar abertamente sobre a amiloidose, sobre as dificuldades que a gente tem, é um bom negócio para todo mundo. E eu sempre me coloco à disposição de qualquer pessoa. Quer falar? Vamos falar. Se é para ajudar, vamos gravar vídeo, fazer podcast, para participar. Vamos lá, vamos na rua, levantar plaquinha, vamos embora, vamos fazer. A gente precisa disso. E ter a voz que possa pegar e desenvolver esse tipo de coisa. Mostrar para todo mundo, inclusive para os médicos, que não conhecem que a doença existe, que ela tem como ser tratada e o paciente precisa disso. Então, essa é a nossa grande dificuldade, ter os profissionais de saúde que conheçam a doença e que se interessem. Conhecer só não é o bastante, tem que se interessar e se interessar na conversa com o paciente. Acho que é isso que a gente tem que dizer. O paciente é essa impressão. Obrigado aí a todo mundo. Garoto propaganda. Então, gente, eu queria falar para vocês que hoje é o começo de uma jornada nossa aqui. Nós entendemos essa urgência da gente estar presente aqui em Brasília. Hoje é o começo. Nós vamos tratar aqui desses medicamentos que estão em falta, nós vamos tratar de deixar bem clara essa urgência de novos medicamentos disponíveis para os pacientes. Nós vamos lutar por isso. Aqui na frente, somos todos da BEPAR. Nós temos na BEPAR também um apoio psicoterápico, que é quem atende ao Wilton. Aqui em Brasília, agora também nós temos colaborador, tem a Aline, que está aqui nos dando esse apoio. Essa pesquisa que a gente apresentou aqui, quem quiser manda um e-mail para mim, que eu mando para todos vocês, para quem precisar. E eu estou muito feliz
de olhar todos vocês aqui, e eu tenho certeza que todo mundo aqui está aqui para ajudar esses pacientes, para ajudar os meus colegas. Né? Eu trouxe a minha experiência pessoal aqui também. Eu parei a minha vida, 9 anos, eu parei tudo para cuidar da minha mãe. Atravessei um deserto com ela. Sinto muita falta, tudo que eu podia, e eu ainda sinto que eu queria ter feito mais. Mas fazer mais, trazer mais tratamento, trazer mais medicamentos, então, assim, estava no meu controle. E eu não vou desistir enquanto eu não ajudar a minha família, os pacientes que a gente assiste, principalmente meus colegas que estão aqui. Nós não vamos desistir. Tá? Muito obrigada de verdade pela presença de vocês aqui. Muito obrigada de coração.